O STF retoma nessa quinta-feira, dia 20 de junho de 2024, o julgamento que está para ser julgado desde 2015, há 9 anos. Toda vez é feito pedido de vistas por algum ministro e acaba sendo adiado. Trata a respeito da descriminalização pelo reconhecimento de inconstitucionalidade no trecho do artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. O entendimento, a princípio, seria pelo fato de que as sanções administrativas aplicadas àquele tipo penal não são sanções penais, mas administrativas. E assim sendo, não caracterizaria crime. Vamos falar sobre isso? Tema importante, polêmico, mas tem que ser discutido. Antes, nos siga nas redes sociais. Nosso site é oscarcursos.com.br e entre também no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos novos. Toda semana tem vídeos novos falando sobre os temas mais atuais e dá um like. Quando você dá um like, o YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos. Uma das questões mais polêmicas da atualidade, onde só se falou disso, foi sobre a aparente inconstitucionalidade do artigo 28. De uma maneira muito resumida, bem apertada mesmo, nós podemos dizer que a intenção é fazer dos que votaram a favor dessa inconstitucionalidade de que o porte de maconha para consumo pessoal deixasse de ser um tipo penal, já que apesar da lei trazer como um crime as sanções, as penalidades aplicadas ali, não são, por exemplo, de prisão. São sanções administrativas. É uma admoestação verbal. Não tem nada ali de caráter criminoso. Com essa discussão, iniciou-se ali uma tentativa de também impor uma diferenciação entre traficante e usuário. Porque hoje, entenda bem como funciona. A lei trouxe a diferenciação nos artigos 28, que trata do que traz guarda em depósito, armazena e vários outros verbos ali, a grande maioria igual ao artigo 33, que trata do tráfico. Então os verbos são basicamente os mesmos, com poucas diferenças entre uma conduta e outra. Só que no artigo 28 fala sobre todos esses verbos praticados com a droga que é destinada a consumo pessoal. Já no artigo 33, traz essas condutas com a droga que é para traficância, para mercância, onde há a intenção de lucro. Não somente isso, porque a lei também fala no artigo 33 que a entrega da droga, ainda que a título gratuito, vou colocar na roda hoje é o que paga a droga aqui. Isso também é conduta de tráfico. Já falei sobre isso em vídeos anteriores, vou deixar aqui a descrição para você ver, falando a respeito disso de uma maneira mais pormenorizada, beleza? Mas é basicamente isso. Oscar, então, quem que diferencia, se a lei não fala a quantidade, quem que diferencia quem é usuário e quem é traficante? A polícia. Quem vai falar se não tem quantidade, se a situação flagrada ali era para tráfico ou se trata de usuários? É a polícia, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Federal, enfim, o agente público que flagrar alguém em uma dessas condutas com a droga vai falar se ali tem a cara de tráfico ou não. Para nós, advogados criminalistas, ou para você que está assistindo, seja você um delegado de polícia, juiz, promotor, quem vive nesse meio sabe que, não raro, as pessoas, os agentes criminosos são surpreendidos pela polícia, conduzidos até a delegacia, e quando chega lá, chega com uma quantidade pequena de droga, bem pequena e razoavelmente poderia ser para consumo. É uma questão média de que um usuário consiga usar sozinho, sem ter que vender aquela droga. Só que aí o policial chega e fala: delegado, nós conseguimos somente recuperar essa droga porque as outras que nós não trouxemos porque nós não encontramos, ele jogou uma ribanceira e não encontramos mais. Mas ele correu quando nos viu. Mas ele tinha dinheiro no bolso e era dinheiro trocado. E ali já é um conhecido ponto de droga. Então, com todo respeito a quem entende diferente, mas acaba sendo um pensamento subjetivo. Olha, se correu quando nos viu é porque deve. Não é bem assim. Tanto é que o STJ tem decidido reiteradamente a respeito disso. O STJ tem decidido o fato de correr quando vê a viatura por si só não justifica o ingresso na residência da pessoa sem mandado judicial. Não há situação de perseguição ou de flagrância. Se a pessoa vê a polícia chegar e corre para dentro de casa, a polícia tem direito de entrar na casa? Por quê? Não é violação de domicílio? O STJ tem entendido que sim, não pode, certo? Então,
Então veja, esses elementos, essas circunstâncias acabam ficando na mão da polícia. Da mesma forma, quando você encontra algumas reportagens que trazem até um pouco de revolta, uma quantidade exorbitante de droga, 200, 300 quilos encontrados, um helicóptero ou sendo transportado num caminhão, e acaba sendo ali feita a absolvição do condutor do veículo ou caracterizado o destino para uso. Claro que a reportagem nunca vai trazer os pormenores. É importante que você saiba as questões políticas que têm vindo dos julgamentos do STF sobre o Mensalão, Petrolão, Lava Jato e essas operações todas, especialmente aquelas decisões que anularam os procedimentos de grande parte dos condenados pela Lava Jato e também do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve os seus processos anulados no STF e, consequentemente, os efeitos do processo, da condenação, que obviamente ensejaria na inelegibilidade. Então, ele vencendo isso, ele pode ser candidato e vencer as eleições. No direito, não basta você ter probabilidade, evidências de que a pessoa seja culpada. É obrigatório que você siga as normas processuais, ainda que elas te travem. Quem muda lei, procedimento, processo penal, rito processual é o legislador, não é a imprensa, não é a opinião pública. Cabe ao Congresso Nacional discutir questões desse tipo. Inclusive, a Constituição Federal, no seu artigo 22, fala sobre a competência da União, e exclusiva da União, tá? Se você assiste filmes norte-americanos, vocês vão perceber que vários casos em que as leis são diferentes de estado para estado. Se você mora nos Estados Unidos e está me assistindo, se você já morou nos Estados Unidos, você conhece essa situação. Você está num estado, a lei é totalmente diferente do estado vizinho. Isso é possível? Sim, mas não no nosso Brasil. Nosso ordenamento jurídico, nós trabalhamos com um pacto federativo. Tudo que é lei no Maranhão vai ser lei em Minas Gerais. E a Constituição falou quais são essas matérias que não podem ser decididas por município e por estado, mas somente pela União, somente no âmbito nacional, beleza? Eu vou ler com vocês aqui. Artigo 22 da Constituição diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2º, desapropriação. Inciso 3º, requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4º, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 5. Serviço postal. Inciso 6º, monetário, sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7º, política de crédito, câmbios, seguros e transferência de valores. Inciso 8º, comércio exterior e interestadual. Inciso 9º, diretrizes da política nacional de transportes. Inciso 10º, regime de portos, navegação, lacustre, fluvial, marítima, aeronáutica, aérea e aeroespacial. 11. Transporte e trânsito. 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. 14. Populações indígenas. 15. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. E 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Mas voltando lá no inciso 1º, direito civil, comercial, penal. Penal! Volta aqui. Penal! É justamente disso que nós estamos falando, da criação de uma figura criminosa, penalmente punível. É até redundante falar assim. Ela pode ser penalizada pelo direito penal, pelo direito criminal. Portar maconha é crime. Por quê? Porque a maconha é determinada pela Anvisa como uma substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, que gera danos à saúde. A maconha, ainda que seja uma droga mais leve em alguns aspectos do que outras, como a cocaína, o crack, mas a maconha é droga. A maconha causa dependência. A maconha é comprovado pela medicina que a maconha pode sim desenvolver um quadro de esquizofrenia se houver uma predisposição, depressão, hipertensão e vários outros problemas. Oscar, mas e o canabidiol? Não vamos misturar canabidiol com o uso da maconha, do THC. A questão aqui não é a cannabis.
O tetrahidrocanabiol, aquela substância que você inalando, você acaba ali tendo um efeito psíquico. É diferente. O canabidiol é um óleo de cannabis, autorizado legalmente de acordo com a necessidade, tem sido muito eficaz. Então não vamos confundir uma coisa com a outra. Não é porque o óleo da cannabis está dando certo que fumar maconha se tornou bom, de forma alguma. Oscar, então você acha que deve continuar sendo crime? Eu acho que essa situação deve ser discutida finalmente. Só que vocês tenham noção, eu postei um vídeo ontem à noite, lá da minha casa eu gravei e postei em uma das redes sociais, aliás, em um veículo, e minha conta foi suspensa, porque denunciaram. Eu falando de pontos totalmente jurídicos do julgamento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a sociedade tem repulsa de falar de algo que está acontecendo, mas tem que ser falado. Como eu já disse em vídeos anteriores, o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. E até quando nós vamos deixar na mão da polícia para falar se o camarada é maconheiro ou se ele é traficante? E aí pega o maconheiro como traficante e manda ele para cadeia. Não tem sentido. Mas qual é a questão que os demais ministros que divergem, e aqui eu já faço menção, André Mendonça, Cássio Nunes, Cristiano Zanin, discordam. A competência para dizer se é crime ou não é do Supremo Tribunal Federal, não é do Poder Judiciário, é do Poder Legislativo. O STF não pode legislar, criar condutas penais ou retirar condutas penais com as suas decisões. Não é o caso. Esse ponto de vista da constitucionalidade é complicado, até porque se fixar quantidade, não deve ser o STF que coloca a quantidade. Como vai ficar a flexibilização disso? Alguns defendem que 25 gramas, até 25 gramas não deve ser considerado tráfico, e o ministro André Mendonça, por exemplo, diz que esse limite tem que ser 10. Mas quem tem que dar essa limitação é o Poder Legislativo. O Congresso não toma um posicionamento, o que eu acho errado. Por outro lado, para piorar a situação, o Supremo vai e quer decidir o assunto. Então entenda, a ideia aqui é que o artigo 28 continue sendo crime, se for portando, ainda que para consumo pessoal, cocaína, crack, êxtase ou qualquer outra droga sintética, entende? Mas a maconha não. Isso é um absurdo, porque não é o judiciário que vai dizer se uma substância causa danos físicos e psíquicos, mas sim a área médica. A vigilância sanitária não cabe. Esse é um tipo penal que não se socorre somente do direito, mas se socorre também de outros ramos. É heterogêneo, lembra dessa definição? Ele não depende somente do direito, mas sim da questão médica. Então, eu queria falar com vocês sobre o que o STF tem decidido. Eu quero que vocês mandem aqui embaixo. Se você tem dúvidas, por favor, coloque aqui embaixo. Eu quero que vocês façam o nosso canal crescer, manda dúvidas, me chama no WhatsApp, eu estou à disposição, compartilha com os amigos esse vídeo. É importante que você que é do direito enfrente essas questões de forma técnica, lúcida, e que você tenha uma opinião séria a respeito disso, beleza? Fica ligado, valeu!